Confortáveis, podemos começar? Muito bem. Eu sou filósofo clínico, atendo pessoas diariamente no consultório há mais de 10 anos. E elas me chegam com muitas demandas, com muitas crises pessoais, pedindo ajuda, pedindo orientação. E acredito que de tantas escolas e diferentes alternativas, a filosofia tem se mostrado cada vez mais uma forma não apenas inteligente, mas acolhedora de partilhar orientações de vida. Entre essas demandas, que muitas delas aparecem como sendo próprias, se repetem curiosamente em uma época, típicas de um problema comum, que no âmbito pessoal costumam ser de natureza ética. Questões assim: até que ponto eu tenho direito? E universalizando, até que ponto todos nós, ou cada um de nós, tem direito, em nome do que pensa ser justo, correto, legítimo, o direito de corrigir alguém, seja o português, seja uma surra, um tapa no bumbum, desde a criancinha até, quem sabe, um marginal, quem sabe uma pessoa em seu direito de fumar maconha, ou um assalto. Em nome de que verdade, de que poder ou de qual critério eu posso dizer que eu tenho direito sobre e contra você, sua vontade? Até que ponto eu também tenho que violentar, quem sabe, forçar-me contra a minha própria vontade, para eu ser livre, na medida em que eu me reconheça prisioneiro do impulso e tenha que me coibir, feito o regime de segunda-feira, e que não vale, respeitando uma pessoa, fazer a vontade dela. Seja necessário também saber e descobrir qual vontade de tantas é a certa. Essa pergunta, em nossa época, ela tem se mostrado e ampliado a discussão para instâncias muito pertinentes, repetidas assim. Eu, por exemplo, trabalhei 7 anos com meninos de rua. Fui o presidente fundador do Conselho de Ética, Conselho Interdisciplinar de Ética do Juizado da Infância e Juventude, aqui em Goiânia. E entre as questões nascentes do antigo, posso dizer hoje antigo, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, entra essa que hoje se atualiza com a pergunta: então, será que uma criança ou adolescente que mata, que violenta, eu mesmo presenciei aqui na Praça Tamandaré, já atendi casos de crianças pondo fogo em outras vivas, põe o álcool enquanto dormia, ateava fogo. Até que ponto nós podemos dizer que essa criança é inimputável, ou esse adolescente é inimputável, porque ele é incapaz de reconhecer a sua responsabilidade diante das escolhas, e diante deles mereceríamos ter o que se chama de direitos humanos, respeitando-o em sua humanidade incapaz. A questão se amplia em outras instâncias, pois afinal de contas, um homem que bate a mulher em qualquer lugar distante da educação, distante do trabalho ou da dignidade, e que só lhe resta a cachaça como um dos poucos, se não talvez o único recurso de vida para suportar a violência sofrida, inevitável que ele dê o que possui, seu pouco saber, e violente tal como foi violentado, para que possamos então retirá-lo num recorte de toda a historicidade, sociedade, e dizer: só você merece a penalidade e não um contexto maior. Até que ponto podemos então punir ou absolver alguém? Eu imagino que cada um de nós, em pequenas ou maiores instâncias, tem algumas dificuldades assim. Até que ponto eu posso ou tenho direito de pegar a blusa do meu namorado, da minha namorada, porque está muito feio, sujo ou qualquer coisa, e jogar fora?
que ele não sabe o que faz e eu tenho direitos sobre a liberdade de escolha do outro, assim ou de outras maneiras. Como responder a tudo isso? Teria, não do ponto de vista jurídico, mas ético, teria um advogado o direito ético de defender, em nome da justiça, um traficante? Há espaço para a defesa dos chamados direitos humanos em situações tão polêmicas que não é possível a tranquilidade do coração dizendo que faz isso sem problemas. É disso que vamos estar tratando hoje aqui. Só isso já nos exausta. Mas pensando entre alguns recortes para discutir o assunto, há vários outros possíveis, eu me lembro de um clássico da história do pensamento. Pois pensar em direitos humanos, para começo, pensar em direitos, pensar em legitimidade, pensar em justiça. E me vem, na modernidade, dois grandes nomes. De um lado, em defesa da natureza odiosa, violenta, bruta, animal, estúpida de ser, do humano, Thomas Hobbes. Para quem, em sua obra Leviatã, mito bíblico, um monstro no oceano que vence todas as embarcações e viagens feitas pelos navegadores, ele diz: se você não concorda comigo, se não concorda de que o homem, a grande verdade é que o homem é lobo, o homem é mau, o homem é cruel, o homem é essencialmente o lobo do homem. Se você discorda de mim, então me responda, seja honesto. Por que então tranca seu cofre e sua casa antes de sair de casa? Quem consegue responder a esse homem com bons argumentos? Se acha que as pessoas são tão boas assim, por que se defende tanto delas? Por que não pode ser tão espontâneo e verdadeiro? Nem para o mais íntimo dos companheiros, sobre a pena da revanche. Bom, dito isso, Hobbes apresenta: se o homem é bicho, por assim dizer, não há nada de errado em ser autoritário, porque ninguém é melhor do que outrem. Por assim dizer, o mais justo e o mais racional será aquele capaz de, com uma força contundente, ter menos briga, mais organização nessa alcateia de lobos. Então que haja, bem ou mal, uma pessoa capaz de ser o arbítrio de tudo, o mais forte. Pelo menos garante uma ordem. Dizendo assim, aqueles que por herança teórica e ética, entendendo isso, vão fundamentar sem dificuldades e legitimamente coisas como a pena de morte ou a prisão perpétua. Pois afinal de contas, se não tem conserto e se a única forma de organizar a sociedade é a violência, e depois da violência é a opressão, o humano, o indivíduo, ainda assim decide violentar o próximo, não cumprir as regras sociais, não tem mais o que fazer. Por assim dizer, em termos médicos, ele não tem cura, só cabe matá-lo. Porque o homem é mau. Se ele está organizado, é porque ele conteve isso. Ele não é bom. Ele apenas está contendo seu lado animal. Vocês concordam com isso? Os que discordarem, eu vou ter que perguntar: então por que se defende tanto? Então por que anda armado? Então por que espera que outros matem e briguem por você, a fim de que fique livremente discursando sobre os chamados direitos humanos, desde que outrem seja violento em seu nome? Uma pergunta difícil. Mas ainda assim, não é a única, e nem a única resposta. A questão, ela alcança outras dimensões, porque
Se de um lado nós temos os Estados Unidos, que é um dos países que legitima a prisão perpétua de crianças. Na Pensilvânia, por exemplo, ainda hoje, uma criança de 11 anos é punível como um adulto. Se cometer um crime bárbaro, merecerá prisão perpétua. O que implica que não tem conserto, porque é da natureza humana. Acreditem, atualmente nos Estados Unidos, quase 2.400 crianças já são condenadas à prisão perpétua. Isso não é novidade. Quer dizer, não é inaugural. Isso já é real há muito tempo. Crianças, 11 anos, como acontece, por exemplo, na Pensilvânia, prisão perpétua, por crimes bárbaros. Coisas como a criança matar a mãe, dar um tiro na cabeça da mãe enquanto ela dorme. E aí resta a pergunta: o que fazer com essa criança? Ela merece que tipo de proteção? E aí nós vamos à pergunta, quem sabe já respondendo, por exemplo, essa questão: pode alguém com direito e dignidade defender um bandido dito assim, bárbaro e violento? Se pensarmos como Hobbes, se eu não quiser pensar como ele, mas no final das contas me defender armadamente, eu recuso a palavra, mas penso igual. Então terei que dizer: qual o problema? No final das contas, eu apenas contenho em mim o mesmo bicho que no outro está solto. E se eu não quero ir contra isso, melhor que eu reprima as minhas crianças. Vamos diminuir um pouco essa questão e colocá-la num limite um pouco mais simples. A lei contra o tapa na criança. Eu me lembro quando eu estudava francês, na Aliança Francesa, a professora foi me ensinar o verbo frapper. Sabe o que é frapper? Dar um tapa na cara. E ela me dizia que era muito comum nos supermercados, ela via uma criança reclamando qualquer coisa e a mãe dá um tapa assim, ó, na cara. Eu lhes pergunto: qual o problema disso? Claro, se vierem com a resposta antes da solução, vão ter que ouvir também noticiários destes muito comuns e bem sanguinolentos, mas comuns, cuja mãe desesperada diz: eu já tentei de tudo, fiz tudo o que eu podia, pelo amor de Deus, e não consigo. Até já prendi com um cadeado um menino na cama. Se eu solto, ele vai roubar, ele vai traficar, ele é viciado em drogas. O que eu faço? E às vezes bater é uma solução que esforça-se diante do problema e não um abandono da questão. E Hobbes convenceria isso. Apenas seria então uma questão talvez ética de como matar ou como bater justamente, na medida adequada, talvez como Maquiavel apresenta, que não seja demais a força, o uso da força, para que ela não provoque a desorganização social, o medo, e que não seja fraca demais para que as crianças ou quaisquer que venham violar regras abusem. A medida justa, no entanto, é preciso corrigir. Os que defendem essa ideia também ainda podem argumentar historicamente que seus avós apanharam e bateram muito. E olha só, que hoje ficamos homens, nossos pais, quem sabe, que de tanto apanhar não sofreram de bullying, mas de uma correção que precisavam diante de seu espírito agressivo e precisavam ser contidos. Não estou a defender isso, mas a expor um argumento que não pode ser facilmente contraposto sem argumentos. Eu não concordo, então prove. O que você faria diante de um marginal? Diante de uma criança que se recusa? Diante de um menino de rua que se recusa a qualquer forma de educação? Qual o seu direito diante
da necessidade de justiça e contenção. Essas questões aparecem em consultório, acreditem, e também aparecem nas delegacias, nos conselhos de ética, nas salas de aula, em casa, aqui e acolá. Do ponto de vista subjetivo, nós vamos chamar isso de uma questão ética. Do ponto de vista objetivo, uma questão jurídica e uma questão política. Do ponto de vista ético, nós podemos falar que existem normas e existem princípios. Se falarmos em normas, cumpra. Isto é certo, isso é errado, não discuta. Cumpra. Se falarmos em princípios, a coisa fica sutil. Temos uma noção de como pensar a respeito, mas não temos uma receita de como fazer. Alguns vão resolver a questão de maneira bem simples. Olha, imaginem esse preceito ético maravilhoso: amar ao próximo como a si mesmo. Na prática, o que isso quer dizer? É muito complexo. Quer dizer muita coisa, mas só para quem consiga pensar com sofisticação. Algumas pessoas vão abandonar a questão ao degredo, ao esquecimento, e vão partir para outra. Por favor, não me venha com filosofia. Eu quero uma coisa prática. Eu tranco ou não tranco? Eu prendo ou não prendo? Eu bato ou não bato? É pena de morte? É prisão perpétua? Ou é só uma medida socioeducativa? Pensar eu não consigo. Então me dê uma solução. Isso é norma. Alguns então vão precisar de ética, outros de moral, de normas práticas. São ambas soluções possíveis. Do ponto de vista político e jurídico, nós temos a questão discutida assim: isso está na norma aplicada a todos? É uma lei, e a lei só pode ser válida porque é universal. Ou eu devo abandonar a lei, discutir a lei para colocar uma lei mais justa, porque esta não está mais justa? E a discussão se faz juridicamente. Nesse ponto, se me permitem complicar, o que já não está fácil, experimentem ler de Michel Foucault, autor que é da especialidade do querido Valverde, obras como O Anormal, ou Vigiar e Punir. Então verão que a resposta não é fácil, e que quando criamos leis na modernidade, essas leis não foram à toa. Elas foram organizadas de tal maneira para privilegiar uns e desmerecer muitos. De tal maneira que o bandido, o marginal, fosse classificado na medida em que ele tivesse marcas, registros de identidade. É o delinquente, é o estuprador, é isto e aquilo. E aí a gente fica com uma tabela muito estranha e sem uma regra absoluta, sem uma regra que nos dê objetividade. Por quê? Eu condeno à morte, quem sabe, à prisão perpétua ou coisa parecida, um homem que estuprou, matou e degolou uma senhora, mas não faço a mesma coisa para outro num crime de colarinho branco, cujo roubo de milhões ou bilhões, no entanto, não matou uma pessoa, mas centenas de fome. Por que um merece uma pena capital e outra pequena? Se os crimes foram medidos pelo tempo, um critério estranho, porque o que são 10 anos? O que são 3 anos? Como é que eu vou medir? Estupro, morte, roubo equivale a anos. Foram critérios elaborados na modernidade. E, portanto, se do ponto de vista ético não é fácil, do ponto de vista das normas práticas nós temos problemas, então acreditem, muito mais quando a questão é jurídica, porque as normas tratam os desiguais como iguais. Tá fácil ou querem que eu complique um pouco mais? Não é fácil, né? Vamos contrapor com Rousseau, Jean-Jacques Rousseau,
que disse: olha, Hobbes errou. Ele não entendeu uma coisa. Assim como os bichos, eles não comem mais do que a fome pede. Não são violentos. Eles simplesmente se defendem. Não são bons, mas não são maus. Então o homem não é violento por natureza. Foi a sociedade que o corrompeu, que o violentou e o fez tornar-se mal. Como é que agora eu posso condenar uma pessoa pelo que a própria sociedade lhe provocou? Então ele não merece ser punido, não merece pena de morte, não merece, portanto, prisão perpétua. Ele merece reeducação, ele merece amor, não amor fácil, mas cuidado, carinho, porque a sua humanidade apenas está perdida e há de ser recuperada, se houver justiça, para não condená-lo em nome da própria culpa social. Eu sei. A filosofia não oferece uma resposta absoluta, nem uma verdade que acabe com tudo isso e nos faça dormir em paz. Eu sei que todos nós queremos uma resposta que nos acalme o coração, que nos diga o que fazer e, quem sabe, até mais, como fazer. Se não tivermos uma resposta absoluta, temos pelo menos o que a filosofia pode nos oferecer: um diálogo em que possamos uns aos outros aprender sempre. E se ainda não partimos de uma resposta única para todos, ao menos, o que não é pouco, podemos aprender com nossos erros e com os erros do outro tomados como próprios, uma vez que o exemplo ensina. E se assim for, e ainda mais, se me chegar em clínica, como acontece, pessoas que me chegam e pedem ajuda, o que eu faço? E eu tento lhe compreender a sua estrutura de pensamento, a fim de que eu possa ajudá-lo a pensar, sem jamais pensar por ele. Eu não tenho dúvida de que, nesta caminhada, haveremos de ser cada vez melhores, muito mais do que éramos no início. Por isso, justifica o nosso encontro. Muito obrigado a vocês. Bom, boa noite, né? Eu estou até meio zonzo ainda agora, depois de tanto questionamento, depois de tanto conceito, de tanta coisa que nós vamos ter que tratar. E eu, no meio desses dois aqui, eu estou tentando assimilar ainda tudo isso. Bom, o Will levantou aqui uma série de questões, e eu acho que se a gente começa a debater essas questões, nós vamos perceber que elas tanto caminham para a mesma direção quanto podem ser completamente contraditórias. A questão do erro, por exemplo, a pessoa que aprende com os erros, nós vamos entrar, e quando a gente fala em erro, a gente precisa determinar determinados conceitos, a gente precisa ter alguns conceitos básicos do que é erro e o que é acerto. E esses conceitos, hoje, são conceitos sociais, são conceitos coletivos. E são esses mesmos conceitos que acabam elaborando aí, muitas vezes, as normas que a gente acaba criticando como normas não tão acertadas quanto a gente, na individualidade, gostaria que fosse. Só que nós estamos trabalhando com conceitos individuais que são jogados dentro de uma coletividade. As pessoas esquecem muitas vezes, e esse eu acho que é o grande dilema dos direitos humanos hoje. Daqui a pouco eu quero abordar alguns problemas graves aí referente aos direitos humanos propriamente dito, mas as pessoas esquecem que muitas vezes esses conceitos de certo e errado é que são um grande problema do direito, e não a norma propriamente dita, mas os conceitos, essa questão da questão axiológica, essa questão valorativa do que é certo e do que é errado. Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando de algo que está no topo de um ordenamento jurídico, algo que em tese seria maior do que o próprio direito. Hoje em dia, no direito internacional, eu costumo brincar em sala de aula muitas vezes com os alunos que nós não temos direitos humanos, nós temos uma ditadura dos direitos humanos. E isso é um problema sério. Porque, pera lá, quais são as bases fundamentais, as bases valorativas que nós estamos utilizando para que essa ditadura possa realmente se expor? Então, quando a gente diz, aí eu acho que a gente pode dividir isso em dois momentos. Nós temos aí um momento
em que a gente pode analisar o direito interno, são as garantias fundamentais que a nossa Constituição coloca, que muitas vezes a gente critica, mas mais grave ainda são as questões internacionais, são as críticas que fazemos a culturas diferentes. A sujeita foi pega traindo o marido, vai ser apedrejada no Irã. Que absurdo, o mundo inteiro se volta contra o Irã porque não pode ter a pena de morte por apedrejamento. Percebam o seguinte, gente, eu não defendo aqui a pena de morte por apedrejamento ou nada disso. A questão é uma polêmica a ser lançada, porque da mesma forma que o mundo se volta contra o Irã, uma cultura minoritária, oriental, que tem um histórico de não ser uma cultura ganhadora. E quando eu digo ganhadora, eu estou me referindo sim às guerras históricas. Mas ninguém se volta ao Brasil para discutir as questões ou os problemas, por exemplo, do nosso sistema prisional, que muitas vezes chega a ser ainda mais absurdo que uma pena de apedrejamento. Um sujeito que em determinadas penitenciárias ele recebe a pena não só de se isolar da sociedade, que sejam por 30 anos, mas nesse isolamento ele ainda tem lá, ele passa fome, ele sofre agressões sexuais, ele sofre agressões físicas, e o pior, ele ainda tem a sociedade olhando para ele e falando, bem merecido o que está acontecendo. Mas o problema é a sujeita que vai ser apedrejada no Irã. Lá no Irã. Nós temos hoje os direitos humanos, e aí nós temos que deixar algumas nomenclaturas mais ou menos definidas. Quando a gente fala aqui em direito brasileiro, nós vamos falar em garantias fundamentais, né, as garantias constitucionais. Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos sempre remetendo a algo maior, algo mais amplo, algo que, como eu disse, está acima do próprio direito. O Brasil não tem escolha. Esse dilema dessa ditadura dos direitos humanos, ele quebra inclusive a própria soberania nacional. E aí eu tenho que dizer com razão, os direitos humanos quando surgem, eles surgem, ou pelo menos quando surgem da maneira atual, o rol de direitos humanos moderno, ele surge pós Segunda Guerra Mundial. Que a humanidade de repente olhou para o Terceiro Reich e percebeu o seguinte, espera lá, a gente não pode deixar na mão do Estado, ou única e exclusivamente do Estado, a defesa do cidadão. O dia que o mundo percebeu no julgamento de Nuremberg o que Hitler fez com aquela quantidade de judeus, aquela quantidade de homossexuais, de ciganos e tudo mais, falou, pera lá, a normatização do Terceiro Reich não protegia essas pessoas, então o Estado não pode ser o único responsável por proteger. E aí vem o problema, quem é que protege? Protege baseado em quê? Quem é que define o que é certo e o que é errado? O Will levantou agora há pouco a questão de vamos aprender com os nossos erros. No direito é mais ou menos assim, né? O direito é um reflexo social. A sociedade diz o que é justo e o que não é justo. A sociedade determina o que é legal e o que não é legal. Umas de maneira mais simples, o direito anglo-saxão, por exemplo, é um direito onde a sociedade tem uma participação mais ativa, e outras de maneira um pouco mais complexa, como é o nosso caso do direito positivo, o direito romano-germânico, onde nós elegemos lá em tese procuradores que têm essa outorga de poderes para falar em nosso nome. Nem sempre falam, mas a responsabilidade é nossa, que acabamos por outorgar poderes a esses representantes políticos, né? Mas querendo ou não, o direito é um reflexo social. O direito ele emana da sociedade de uma forma ou de outra. Agora tem um problema. A interpretação do direito não vem lá de cima. A interpretação do direito vem aqui dos nossos tribunais. E os tribunais têm uma estrutura própria para tentar interpretar isso da maneira mais lógica possível. E aí, enquanto o Will falava, eu me lembrei de uma obra simples. Normalmente a gente lê isso antes de entrar na faculdade. As misérias do processo penal. Tem um trecho ali que diz um negócio interessante. Você tem um juiz que julga, e esse juiz pode errar, afinal de contas ele é um ser humano tão falho quanto aquele que está sendo julgado. Da mesma forma que eu falho, o juiz também falha, mas ele está julgando. Se eu vou ficar 30 anos preso, se eu vou ficar 15 anos preso, se eu vou pagar uma multa, em alguns estados eu vou ganhar pena de morte, ele tem poder sobre a minha vida. Mas para isso a gente tem o direito de revisão, vamos para o tribunal. O tribunal vai revisão, pelo menos 3 juízes revendo aquela decisão. Aí eu já vou lembrar de outro autor, Piero Calamandrei, que diz o seguinte: o juiz erra e o tribunal erra 3 vezes mais, porque são 3 julgando. São 3 tão falhos quanto aquele que está julgando originalmente. Ou seja, nós triplicamos a possibilidade de erro nessa história. Então aí vem mais uma vez a discussão. Onde é que nós vamos localizar esse conceito de certo e errado? Eu acho que Rousseau, e aí eu vou abrir uma... Eu acho até abuso, né? Eu vou tentar interpretar Rousseau de uma maneira um pouco... Rousseau e Hobbes, no frigir dos ovos, no objetivo, eles acabam chegando no mesmo ponto.
não na questão estrutural. Estruturalmente eles têm graves diferenças. Mas quando Rousseau diz que o homem é bom, ele diz, olha gente, o homem é bom, mas a sociedade corrompe. Na minha interpretação, o que isso quer dizer? Se eu sou isolado, o meu conceito de certo e errado é meu aplicado a mim mesmo. Eu não tenho contraposição de conceitos. Agora, se eu tenho duas pessoas, aí a coisa já começa na divergência. O que é certo para mim não nem sempre é certo para o outro. Ou seja, a sociedade corrompe, a sociedade apresenta as divergências. A sociedade coloca, e o homem não tem como fugir disso, o homem é um ser sociável indiscutivelmente. Agora, gente, os direitos humanos são o ponto mais perigoso. Eu me lembro certa vez comentando, o Will escutando, falou assim, poxa, não é fácil questionar os direitos humanos. Realmente não é. Eu já tive alguns problemas quando eu falo da ditadura dos direitos humanos. Mas para pensar comigo. Quando a gente coloca isso no direito, eu estou remetendo ao direito internacional, não estou nem resguardando aqui o direito interno. Nós estamos dizendo de um rol de direitos que não aceita discussão, um rol de direitos que não aceita ser... ele não aceita retrocesso, você não pode rever. O que já foi colocado não pode ser revisto. Ele pode ser ampliado, modificado nunca. Aí de repente nós estamos falando de regras que são impostas, se a gente parar para pensar, por uma sociedade ocidental, cristã, e muitas vezes há determinados estados que não fazem parte dessa realidade cultural. Hoje, essa discussão de direitos humanos que tomou essa proporção, essa magnitude, ela está gerando um processo incrível de aculturação mundial. Companheiro, isso que você faz há muito mais tempo do que a nossa sociedade tem de existência, está errado. Não, mas quem disse que está errado? Eu estou dizendo que está errado. Se a gente for parar para pensar, todos os nossos instrumentos de direitos humanos, e eu posso voltar lá no século XIII, pegar a Magna Carta inglesa, nós não vamos achar nenhum instrumento que não tenha originado nos princípios ocidentais. Mas espera lá, o Oriente não tem princípios? O Oriente não tem normas, não tem cultura? Não, para nós não tem. Para nós a cultura dele está errada. A cultura oriental está errada, ela está sendo massacrada. E é o que acontece hoje. Nós estamos ocidentalizando o mundo. Gente, os direitos humanos, quando surgiram numa primeira discussão, na verdade, na antiguidade clássica, quando começamos a discutir essa questão dos direitos maiores ao ser humano, ainda assim o homem, com toda a sua esperteza, com toda a sua natureza robesiana, soube utilizar isso como forma, como instrumento de poder. Na Grécia Antiga, a discussão era tanta. Olha, gente, o ser humano é especial, ele é diferente dos outros animais da natureza, então ele tem que ter direitos maiores. Vamos dar direitos a esse ser humano. Vamos garantir a liberdade desse sujeito. Então nós pegamos tudo que era norma, tudo que os esclarecidos conheciam e escrevemos nos muros da cidade. Então, sociedade cretense, depois a Grécia, começou a mostrar, ô sujeito, você tem direitos. Eu vejo isso de uma maneira um pouco diferente. Eu vejo isso como a primeira forma de você limitar o direito do cidadão e dizer quem manda sou eu. Porque a partir do momento que você escreve o direito do sujeito, você não está dizendo para ele você tem esse direito, você está dizendo você só tem esse direito. Ou seja, o restante ficou escondido atrás do muro. O restante você já não pode mais. Por quê? Porque eu dei o seu direito. Então, contenha-se em utilizar esse direito. E os direitos humanos têm feito isso com a sociedade oriental. Gente, a quarta geração de direitos humanos que vem surgindo, ela chega a confrontar. Nós temos, por exemplo, aí já na terceira geração, direito à democracia. O ser humano tem um direito básico à democracia. Mas pera lá, quem foi que disse que a democracia é a melhor forma de governo? É lógico, nós, países democráticos. Mas espera lá, Confúcio, lá na sua teoria, e aí eu estou saindo do cristianismo, ou seja, os direitos humanos não sabem quem foi Confúcio, dizia que antes da liberdade você tem que ter disciplina. E aí vem a questão do tapa, né? Mas espera lá, eu costumo dizer, às vezes um aluno pergunta, professor, o senhor vai ser preso então, né, um dia que bater no seu filho. Eu prefiro eu ser preso por bater nele do que ele ser preso por não ter apanhado quando devia ter apanhado. Então eu acho que é uma consequência natural. Obviamente que os abusos têm que ser corrigidos, ninguém tem dúvidas disso, isso tem que acontecer. Agora, o problema é não tornar isso algo objetivo, não tornar isso uma ditadura. Não pode fazer. Não pode fazer de que forma? De forma nenhuma. Simplesmente não pode. Quando a gente fala em garantias fundamentais aqui, internamente, não estou nem tratando direito internacional mais. Daqui a pouco eu vou mostrar que o direito internacional ele não está dando bola porque o Brasil acha. Nós tivemos uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos há pouco que vai
modificar a nossa estrutura atual de uma maneira radical. Mas quando a gente já lança isso para o direito interno, nós já não temos mais uma cultura de justiça. Nós temos aqui uma cultura de vingança. Eu garanto para vocês que a sociedade aplaudiria se a gente tivesse pego o casal Nardoni antes de qualquer julgamento e jogado pela janela. Aí sim a população ia ficar satisfeita. Jogaram a mocinha da janela, então a gente sobe e joga eles da janela também. Gente, o maior absurdo de toda e qualquer estrutura jurídica é ver o que nós vimos, o promotor virar estrela por estar condenando alguém a passar décadas segregado. Décadas. Isso está sendo comemorado. Isso, para mim, na minha interpretação, deve ser motivo de tristeza para a sociedade. Olha, infelizmente temos que segregar algumas pessoas. E percebam que quem está julgando aquela pessoa que está sendo segregado, muitas vezes comete erros, se não tão graves, ao menos parecidos. Quantas vezes a gente liga o noticiário e está lá o juiz que foi... Aqui nós tivemos o caso de um delegado aqui na nossa festa pecuária aqui de Goiânia. O sujeito foi preso porque baleou um policial que estava urinando dentro da boate. O segurança pediu para parar e ele baleou o cara. Ou seja, o sujeito que devia manter a ordem é aquele que está descumprindo com a própria ordem. Então é complicado você dizer que essa estrutura existe. Mais complicado ainda é quando você percebe que a própria sociedade utiliza os direitos humanos como fachada, muitas vezes, para cometer exatamente o que está sendo condenado. Só que em resposta, agora eu tenho desculpa por quê? Porque nós estamos fazendo por coletividade. Ou seja, se estamos todos juntos, estamos certos. Se ele fez sozinho, está errado. Porque fez sem a legitimidade. Querem ver uma coisa interessante? Os direitos humanos foram utilizados como pretexto para a invasão do Iraque. Esse direito internacional não funciona, a ONU disse que não podia invadir, os americanos invadiram. A ONU nunca disse que não podia invadir, já começa por aí, nós temos um erro inicial. A ONU nunca disse que não, nós temos Alemanha e França contrários. Os americanos tiveram mais de 68 países apoiando a invasão. Na minha opinião, isso garante uma certa legitimidade ao ato. E o que legitimou o ato foi o discurso dos direitos humanos. Vai ver o que está o Iraque hoje. Vai ver onde os direitos humanos levaram o Iraque. E foi o discurso dos direitos humanos. Gente, isso vem de sempre. O ser humano tem sempre essa mania de projetar a Europa. E quando eu digo a Europa é o símbolo dos nossos direitos humanos. Eu citei aqui desde o século XIII, quando nós tivemos o primeiro documento de fato, que foi a Carta Magna, a Magna Carta do rei João, né, na Inglaterra, 1215, salvo engano. De lá para cá, os nossos direitos humanos são ocidentais. Por quê? Porque eles são civilizados, o resto do mundo não. Não é assim? Nós não tínhamos os bárbaros. Em Roma nós tínhamos o ius gentium. O que é isso? Nós temos o direito do cidadão romano, o ius civile. Para o resto nós temos o ius gentium, que eles são bárbaros. Eles têm direito, principalmente o direito de serem escravos da gente. Tem direito, mas não são os mesmos. Os romanos não faziam isso na Inglaterra, os celtas eram bárbaros. A gente extermina. E assim foi durante toda a história. A filosofia trabalha de vez em quando esse conceito de bárbaro, e esses dias eu vi o melhor deles. Bárbaro é todo aquele que tem uma cultura que você não entende. É bárbaro. Se tem uma cultura diferente, você não entende, é porque ele é bárbaro, ele não é civilizado. Para ser civilizado, ele tem que caminhar muito e chegar onde eu estou. Porque eu sou civilizado. Então essa cultura... Gente, vamos parar para pensar o que aconteceu no Brasil, na época da colonização. Os jesuítas saíam da Europa, vinham para cá e mandava cartas horrorizado. Tem índio antropofágico, tem índio comendo gente. Agora, pera lá, nós estamos desconstruindo um conceito que sequer foi entendido. Nós já estamos desconstruindo. Eu costumo dizer que tem aluno que faz isso em sala de aula, né? Professor, esse livro, eu não entendo o Leviatã. Não adianta, eu não entendo o Leviatã. Mas você leu? Eu vi um resumo na internet. Eu estou desconstruindo algo que não foi entendido. Mas esses mesmos jesuítas que estavam aqui criticando os nossos índios antropofágicos, sem saber o porquê que aquilo acontecia, sem entender aquela cultura, mandaram vários para a fogueira. Vários para a fogueira. Por que motivo? Porque discordavam das suas opiniões. Meramente por isso. E esses foram aqueles que iniciaram a discussão dos direitos humanos. Gente, o direito mudou. Depois que o cristianismo chegou, principalmente depois de Paulo, o direito mudou em suas concepções. As nossas concepções de certo e errado são outras hoje. São concepções cristãs. Ninguém tem dúvida disso. Antes de Cristo era normal, eu não tenho dinheiro para pagar minhas dúvidas, eu me dou como escravo.
De repente Cristo vem e fala, não pode ser escravo, porque todo mundo é irmão, filho de um Deus único, que fez o homem à sua própria imagem e semelhança. Se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem algo de divino. Se tem algo de divino, não pode ser escravo. E isso começa a mudar toda a nossa concepção de direitos, chegando ao que hoje a gente chama de direitos humanos. Só que tem um problema. Quando a gente vai estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente percebe que ele tem lá 3 gerações de direitos humanos. Olha que coisa engraçada. Vamos ver se a gente percebe a coincidência. A primeira geração é a geração da liberdade lato sensu. A gente fala ali dos direitos civis, políticos, são direitos individuais. Mas espera lá, só dar direito civil e político não adianta. Gente, os americanos são paladinos, né, da liberdade, são os grandes defensores da liberdade mundial. Até a década de 70, eles tinham legislações que legitimavam o apartheid nos Estados Unidos. Até a década de 70. Até 1969, o negro não podia sentar no mesmo ônibus do branco. Ele não podia frequentar os mesmos bairros. Isso foi esses dias. Esses dias. E eles são... um autor, não me lembro qual agora, num best-seller, cita um exemplo nobre. A Liberdade Armada, que é uma das grandes obras artísticas, das grandes esculturas, foi construída por escravos. Olha que coisa engraçada. Foi construída por escravos. Foi talhada por escravos. Só que hoje nós chegamos ao ponto de que as cortes têm tratado os direitos humanos como algo absoluto. Direitos que não têm critério absoluto, ou seja, nós não temos critérios absolutos para estabelecer o certo e errado, têm sido tratados como algo absoluto. E para piorar, não queremos saber o que é que diz a sua cultura, nem o seu direito. Há pouco tempo atrás nós vimos o Supremo Tribunal Federal decidindo que a nossa lei de anistia era constitucional. O STF acabou de decidir, 15 dias depois a Corte Interamericana de Justiça diz, não quero saber o que o STF decidiu. A lei de anistia vai contra os direitos humanos, o Estado não pode se anistiar. Brasil, julgue todos os seus militares ou nós julgaremos o Brasil. Gente, e um detalhe, quando a gente diz nós julgaremos, existe julgamento efetivo. A Lei Maria da Penha surgiu daí, o Brasil foi julgado e foi penalizado. Por isso legislou a Lei Maria da Penha. Ou seja, a nossa lei de anistia, por mais que tenha passado por todos os trâmites e tenha sido decidido pelo nosso maior tribunal, para os direitos humanos, não interessa. Ela não é uma lei válida, ou seja, não interessa o que acontece aqui dentro. Agora, vamos tentar colocar isso para o lado oriental da coisa. Os países africanos, eu vou lançar uma polêmica antes do meu tempo estourar, e eu vou aproveitar para lançar essa polêmica até para não ser crucificado aqui enquanto estou falando, né? A gente fala muito do direito à pena de morte, a liberdade de expressão, a marcha da maconha. Vocês já perceberam que a gente só quer liberar aquilo que nos agrada? Na Holanda foi fundado há pouco o Partido da Pedofilia. É um partido político regulamentado. A União Europeia quase entrou em crise por conta dessa história dos partidos pedófilos, do Partido dos Pedófilos. Mas qual que é o problema de ter um partido dos pedófilos? Porque a pedofilia é uma coisa ruim, perfeito. Enquanto a gente estiver achando que a pedofilia é uma coisa ruim, o partido não vai eleger ninguém, não vai fazer diferença. Mas a pedofilia é crime, sim, o homicídio também, mas a gente pode discutir a pena de morte, o aborto, a liberação das drogas. Por que eu não posso ter um sujeito que tenha divergência sobre o assunto? E detalhe, ele não tem o direito de ser pedófilo. Como a nossa marcha da maconha não tem o direito de dizer vamos fumar maconha, mas tem o direito de dizer. Inclusive, eu estava lendo as propostas desse partido, a proposta deles é reduzir a idade para 12 anos inicialmente e depois discutir o resto. E permitir, as propostas são permitir pornografia durante o dia e permitir que atores pornôs possam começar a atuar aos 16 anos. São as propostas. Eles têm pouco mais de 60 partidários. Enquanto for assim, gente, não tem problema. O problema é o dia que eles tiverem 2 milhões de partidários, mas aí deixou de ser problema, porque o conceito social mudou. Porque se tem 2 milhões de pessoas concordando, nós estamos começando a rever o conceito. Deus queira que isso não aconteça, né? Nunca nessa vida. Mas perceberam como a gente prega a liberdade para aquilo que nos interessa. É a nossa liberdade, não a liberdade do outro. Há pouco tempo, quantas pessoas não criticaram a marcha da maconha? É um absurdo por quê? Qual que é o problema da marcha da maconha? Pouco tempo atrás eu discursava numa palestra, fazia um simpósio, na verdade, sobre garantias fundamentais, e eu apresentei uma pesquisa minha sobre direito à vida e patente farmacêutica. E a conclusão, obviamente, eu já abri com a conclusão de que, de maneira objetiva, se a gente tiver que analisar em preto e branco, a patente farmacêutica é muito mais importante que o direito à vida hoje.
Aí de repente levanta um teólogo lá no fundo e começa, eu não vou repetir tudo que ele falou porque não dá, está sendo gravado, né? Isso vai ficar feio. Mas gente, isso é que é a irresponsabilidade da discussão. Quando a gente fala em dialética, por mais absurda que seja a posição, por mais absurda que você encare aquela posição, ela está ali para ser debatida. O Will disse agora há pouco, não adianta só dizer eu não concordo. Dizer eu não concordo é simples. O problema é, discuta, forme opinião, entre no conceito de certo e errado. Não adianta só dizer isso está errado. Está errado por quê? O que seria o certo? Da onde vem o conceito de certo e por quê? Já perceberam como a gente gosta de criticar político corrupto? Agora eu me pergunto o seguinte, por que é que eles estão lá? Costumo dizer que tem uma diferença grande entre Brasil e Argentina. Na Argentina, se o político tossiu fora do horário que ele podia, eles vão quebrar provavelmente pelo menos a praça do Obelisco, né? Essa já vai estar quebrada. Aqui no Brasil, o sujeito encontra com um amigo e diz, poxa, primeiro foi a crise tô encerrando. Primeiro foi a crise no Ministério dos Transportes. Agora no Ministério da Agricultura, né? Já está caindo o Ministério da Agricultura. Oh, meu salário, eu recebo um salário mínimo. O salário mínimo não dá para nada. O deputado está lá recebendo 26 mil reais fora o restante das verbas, né? Ah, perfeito, vamos tomar uma cerveja? Vamos, então tá bom. Está passando o jogo no Flamengo, a gente discute isso depois. O problema está resolvido. O Brasil vai virar primeiro mundo, já que a gente não tem mais a possibilidade de guerra, e a guerra transformou os países. O dia que você perde, você descobre o valor que as coisas têm. Todos os países de primeiro mundo passaram por problemas graves. O Brasil vai virar primeiro mundo, vai virar potência o dia que não classificar para a Copa do Mundo. Aí a gente pode ser que consiga chegar lá. Gente, obrigado. Eu espero ter trazido um pouco de coisa. Boa noite. Eu não sei se eu vou trazer mais problemas para serem pensados ou se eu vou procurar, na tentativa de resolver alguns problemas, criar novos, talvez. A temática dos direitos humanos, assim como outras tantas temáticas, elas podem ser consideradas, vamos dizer assim, como nós estamos fazendo aqui, a partir de uma visão ocidental. No fundo, a própria academia, a própria universidade surgiu assim, vamos dizer, ocidentalizada, né? E tratar problemas à moda ocidental é, por exemplo, se contrapor a um determinado ponto de vista e procurar apresentar razões que sejam válidas para se contrapor àquele determinado ponto de vista, né? Então eu farei o seguinte, eu vou partir de algumas afirmações que foram feitas e vou tentar colocar problemas para essas afirmações. Por exemplo, eu partiria da seguinte ideia: quando nós falamos de direitos humanos no Ocidente, nós estamos falando, na verdade, de uma história muito antiga. Eu não começaria nem a tratar os direitos humanos no pós-guerra, né? Mas se nós estendermos isso para trás, nós vamos ver que essa temática dos direitos humanos representou no Ocidente não só uma visão do direito humano estatal, assim como ele foi apropriado pelo Estado, mas ele é também, os direitos humanos são também, a expressão das muitas lutas sociais pela emancipação. Por exemplo, nós podemos pensar nas sociedades escravistas, que em nome de direitos humanos de todos, fizeram com que a sociedade, não propriamente o Estado, se mobilizasse em função do reconhecimento de determinados direitos. Por exemplo, um autor italiano bastante comentado entre nós, Norberto Bobbio, vai dizer que o problema dos direitos humanos atualmente é a proteção efetiva dos direitos humanos e não tanto o seu reconhecimento. Nós estamos num estágio civilizatório no qual o reconhecimento de determinados direitos já está popularizado, inclusive. Por exemplo, que a mulher grávida tenha determinados direitos, isso é senso comum. Mas nós conseguimos colocar isso no nível da Constituição, portanto, no nível do ordenamento estatal, né? Eu estou chamando de ordenamento estatal aqui porque eu vou querer fazer uma contraposição entre direito estatal e direito não estatal. O direito vai muito além daquele direito do Estado que está escrito e positivado.
Então, nesse sentido, os direitos humanos também são direitos que, uma vez colocados na esfera jurídica, eles apenas, vamos dizer, pretendem ser avanços a partir dos quais não se pode retroceder mais. Por exemplo, isso é o que diz a nossa Constituição, principalmente no artigo 5º, né, onde os direitos e garantias fundamentais estão colocados. O que significa isso? Eu entendo assim: a civilização, assim como o entendimento ocidental, né, ela vai caminhando, vamos dizer, se reconhecendo e reconhecendo também direitos fundamentais daqueles que compõem a sociedade. Os mais diversos níveis da estratificação social. Imaginem, a mulher já durante muito tempo no Brasil não podia votar, não tinha direito ao voto, assim como a população de modo mais geral não tinha direito ao voto. Só quem tivesse uma determinada renda podia votar, por exemplo, no segundo reinado de Pedro II. E hoje nós temos não só o voto da mulher reconhecido, mas a ideia também de que amplos setores da sociedade podem votar. E o Estado, cedo ou tarde, vai reconhecer determinados direitos, determinado nível de direitos, e vai estabelecer isso no ordenamento jurídico. O que está no ordenamento jurídico significa apenas que nós atingimos um determinado patamar civilizatório, a partir do qual, do ponto de vista dos direitos humanos, não poderia haver retrocesso, porque seria um retrocesso civilizatório. Por exemplo, reconhecer direitos da criança e depois voltar atrás e dizer, não, a criança que tinha aqueles direitos não tem mais. Nós estaríamos regredindo do ponto de vista civilizatório, assim como nós entendemos pela lógica ocidental. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: há um direito estatal reconhecido no ordenamento jurídico e há a constante produção e reprodução de direitos humanos no nível da sociedade. E que, cedo ou tarde, esse nível social do reconhecimento e da exigência da proteção dos direitos vai chegar no nível constitucional. Na medida em que se tornar constitucional, a sociedade vai dizer, desse ponto de vista nós não podemos mais regredir, só podemos avançar. Então, nesse sentido, a universalização dos direitos humanos, pelo menos para o Ocidente, vai significar também, é claro, a representação, vamos dizer assim, de um modo específico de viver ocidental, e que muitas vezes nas relações entre os estados isso vai ser imposto a outros povos que têm outros modos de viver. Por exemplo, a nossa democracia, chamada democracia ocidental, assim como ela nasceu e se desenvolveu no Ocidente, ela não é um valor para muitos povos não ocidentais. Tem povos não ocidentais que não reconhecem o valor da democracia. E vamos dizer assim, viveram por milênios sem democracia e quem sabe viveram muito bem. Então, quando eu estou falando dos direitos humanos como patamar civilizatório, eu estou querendo dizer apenas isso, que na medida em que, vamos dizer, as práticas sociais estabelecem novos valores, reconhecem novos direitos, e esses direitos, por fim, acabam compondo o ordenamento jurídico de um determinado país, significa que a partir dali nós não podemos regredir sob pena da regressão do patamar civilizatório ao qual nós conseguimos chegar. Se nós aceitamos essa ideia de que reconhecer direitos humanos implica em galgar, em avançar para um certo nível civilizatório, a partir do qual nós não poderíamos regredir, então há uma razão importante para nós aceitarmos que a regressão do ponto de vista dos direitos humanos seria uma regressão civilizatória. Eu estou dizendo, esse é o raciocínio da lógica ocidental, inclusive não só da filosofia, mas do próprio direito, não é? Quer dizer, reconhecer direitos é atingir um certo nível civilizatório, convenhamos entre nós aqui, né? Se aceitamos essa ideia, então,
nós temos que aceitar também que regredir não significa necessariamente, ou progredir, se a gente quiser, não significa necessariamente chegar ao reconhecimento de um direito que não existia antes e que, portanto, no momento anterior da história, poderia ser marginal, um direito marginal, vamos dizer assim. Reconhecer que uma pessoa que comete um erro não tem que ser necessariamente presa. A prisão deveria ser usada como último recurso, a última ratio. Aliás, o direito penal é isso. É a última racionalidade que o Estado tem para poder agir em função de manutenção dos princípios que orientam aquela determinada sociedade e aquele determinado Estado, não é? Então, o problema estaria aqui, assim como eu vejo, no seguinte ponto: o que significa propriamente progredir ou regredir do ponto de vista dos direitos? Progredir ou regredir do ponto de vista moral é muito difícil de se saber. Por quê? Porque a moral é datada e situada. Se eu digo assim, os povos bárbaros, quando matavam tanto porque se roubou quanto porque se assassinou, isso está focado num determinado momento histórico, num modo de compreender o crime. Se eu digo hoje, bom, hoje no Brasil não há, pelo menos legalmente, em tempo de paz, não há pena de morte. Significa, bom, do ponto de vista do direito, significa um avanço. A vida humana está sendo mais respeitada mesmo quando a pessoa erra. Mas do ponto de vista moral, seria muito difícil saber se nós progredimos ou regredimos. Por quê? Simplesmente porque a valoração moral está ligada a um determinado momento histórico e a determinada compreensão até do que seja aquele determinado valor para aquela determinada sociedade que vive de acordo com aquele valor. Do ponto de vista do direito, eu acho que é mais simples entender, não porque o direito seja mais simples do que a moral, eu quero dizer, né? Mas até porque, eu diria assim, do ponto de vista do direito, nós podemos experimentar com muito mais objetividade as várias etapas civilizatórias que foram marcadas, vamos dizer assim, com o reconhecimento de tais e tais direitos. Por exemplo, direito da criança. Nem sempre a criança teve direito. Direito da mulher grávida, nem sempre a mulher grávida teve direito. Ou direito do ancião, nem sempre o ancião teve direito. Hoje nós estamos discutindo a possibilidade de que a natureza tenha direitos. Nós sabemos que do ponto de vista dos ordenamentos ocidentais, o direito é só para ser humano, não há direito de um animal objetivamente falando. Um rio não tem direito de permanecer limpo. Uma árvore não tem direito de ficar em pé na floresta. Se há um direito, é sempre relativamente ao homem, ao ser humano. É o ser humano que tem direito ao ar puro e não o ar que tem direito de permanecer puro. É o ser humano que tem direito à água limpa do rio e não propriamente o rio que pode, com direito, permanecer limpo, não é? Exatamente porque o nosso ordenamento não admite que outros seres, a não ser o ser humano, tenham direitos. Isso é estranho. Estranho porque, vamos dizer assim, já nesse momento seria possível para nós, eu quero dizer nesse momento civilizatório, seria possível para nós admitir que outros seres, além do ser humano, têm direitos. Embora esse direito fosse, vamos dizer, do ser humano para os outros seres, o reconhecimento de que os outros seres têm direito seria um reconhecimento humano do direito dos outros seres, né? E nesse sentido, então, mesmo assim, mostraria que nós teríamos avançado mais um patamar civilizatório. Em outros termos, o meu argumento vai no seguinte sentido: dizer que há, por exemplo, uma ditadura dos direitos humanos é equivalente a dizer que há hoje, por exemplo, uma ditadura dos direitos dos capitalistas. Ou há uma ditadura dos direitos dos estados. É equivalente. O Estado
quando assume o monopólio da força, dizendo que ele pode, inclusive, matar com direito, matar legalmente, né? O Estado pode, desde que haja lei. Eu estou dizendo, no fundo, estou reconhecendo que há um direito que deriva do Estado. E esse é o único direito que tem eficácia e que se impõe sobre nós. Mas e se nós discutirmos a possibilidade de que existem outros direitos que não vêm propriamente do Estado, né? Vamos dizer assim, uma multiplicidade jurídica que garantiria a cada um de nós também, em cada cultura, a possibilidade de pensar em direitos humanos não necessariamente a partir da órbita do Estado, não necessariamente a partir daqueles que estão consagrados, que já estão escritos, que já estão reconhecidos, vamos dizer assim, né? Então eu diria assim, para terminar, os segmentos sociais, na sua luta pela sobrevivência, na sua luta pela emancipação humana, na sua luta, inclusive, por realização dos seus interesses e seus desejos, vai estabelecendo patamares mínimos a partir dos quais nós podemos nos relacionar. Por exemplo, a ideia de que se eu não tiver direito à defesa, por exemplo, todo julgamento que se fizesse contra mim seria de algum modo inválido, porque eu tenho que ter direito à defesa. Qualquer um que vai ser acusado tem direito de se defender. Qualquer um que vai ser acusado tem direito de ser acusado no interior de um processo. Quer dizer, a acusação, mesmo que o Estado esteja acusando, ele tem que acusar no interior de um processo, ou segundo determinadas regras. Nós podemos falar da ditadura das regras do Estado. Podemos falar da ditadura das regras de determinados povos. Vamos dizer, o direito de um muçulmano adorar o seu Deus e entender que o seu Deus pede dele uma luta contra os infiéis que adoram outros deuses. Se isso for absolutizado, nós teremos uma ditadura dos direitos que envolvem toda uma tradição muçulmana. Assim como nós podemos pensar na ditadura, por exemplo, do cristianismo no Ocidente, impondo a sua compreensão do que é direito. Por exemplo, a ideia de pessoa humana com os direitos que tem, com a liberdade que tem, é uma criação cristã. O cristianismo é que vai desenvolver a ideia de que nós temos direitos exatamente porque somos filhos de Deus, e Deus tem um carinho especial pelos seus filhos, e porque Deus, vamos dizer assim, tem essa preferência, os seres humanos teriam determinados direitos que os outros animais não têm. Essa formulação é uma formulação cristã que se deu ao longo da Idade Média. Então eu quero dizer assim, mas isso também não é uma imposição sobre nós? Não é uma espécie de ditadura sobre nós aceitarmos a ideia de que nós temos que ser solidários? Ou aceitarmos a ideia de que nós devemos perdoar qualquer erro de qualquer modo? Não seria também ditatorial? Ou de outro lado, vamos dizer assim, banalizar a ideia de que qualquer civilização, ao se estruturar e ao, vamos dizer, se impor no mundo, ela estaria de algum modo também apresentando-se de forma totalitária para os outros, porque são, vamos dizer, valores seus que ela quer impor aos outros, são reconhecimentos da natureza humana que ela quer impor aos outros, e assim por diante, né? Então, para terminar, eu diria assim, eu faria uma distinção que talvez possa nos ajudar a avançar. Eu faria uma distinção entre direitos humanos, no sentido de direito do homem ligado à sua natureza humana, assim como, por exemplo, se pensou durante muito tempo na história do Ocidente. E eu faria, de outro lado, a proposição de direitos humanos, assim como são reconhecidos pelo homem inserido num determinado momento histórico, social, e, portanto,
valorativo também, um conjunto de valores, uma axiologia, não é? Então, uma coisa é entender que o ser humano tem uma natureza, que pode ser boa, pode ser má. O Will falou das duas posições clássicas no início da modernidade, não é? Uma posição hobbesiana, uma posição russoniana. O homem é mau, o homem é bom, por natureza. Quer dizer, a própria natureza intrínseca de cada um de nós seria má ou seria boa. Outra coisa é entender que o ser humano é mau ou é bom numa sociedade que contribui em grande parte para que ele seja mau ou bom. Eu quero dizer assim, cada um de nós pode agir individualmente com as próprias convicções em uma determinada sociedade. Mas nós vamos ser maus ou bons porque, no fundo, nós vamos estar sendo julgados pelos nossos pares e vamos ser tratados de maus ou bons. Por exemplo, Duque de Caxias foi mau ou bom? Para o Brasil ele é um herói, é o patrono do exército brasileiro. Para os paraguaios ele é um assassino. Mas ele é bom ou mau? Então veja, se a gente entrar no tema da natureza fica complicado. Mas se você relativizar a natureza na historicidade e na sociabilidade humana, aí você vai entender que mal ou bom são padrões bastante relativos, que vão estar, vamos dizer assim, na ordem do dia, nesse ou naquele momento histórico, dependendo muito das convicções que aquele determinado povo desenvolveu ao longo do tempo, né? Então, dizer que há uma natureza humana, tratar, vamos dizer, o homem como mal ou bom de forma absoluta. Não, o homem é bom por natureza, então absolutamente ele é bom. Não, ele é mau por natureza, então absolutamente ele é mau. Se eu digo que o homem é mau ou bom relativamente à sociedade na qual ele na qual ele age e reage, não é? Aí talvez nós tenhamos um conceito muito mais relativo e, por causa dessa relatividade, talvez tenhamos um conceito muito mais problemático também, né? Obrigado. Boa noite. Meu nome é Cláudia Helena, sou professora também, como o professor Frederico, professor João Batista, professor Will. São meus colegas, né? O João e o Frederico. As questões levantadas foram bastante abrangentes, né? É difícil resumir numa pergunta só. Mas me chamou a atenção numa fala do Frederico, quando ele fala, ele não tocou exatamente, né? Mas ele fala de multiculturalismo. E ele fala das questões de que, por exemplo, do nosso ponto de vista judaico, cristão, ocidental, fazendo menção àquele programa de TV, lembra? Né? Eu até esqueci o nome, mal assistia porque eu trabalho à noite, né? Professora. Essa visão ocidental, ela nos permeia, não tem como escapar. Mas quando você vê, por exemplo, não foi falado pelo Frederico, mas eu coloco aqui à mesa, a questão da retirada, né, tem um nome específico dessa cirurgia, mas a retirada do clitóris, daquelas meninas africanas, que é um costume já bastante disseminado, de longos anos, faz parte da civilização daquele grupo social. Como é que fica, Frederico? Né? Dos outros é refresco, né? Pensa você, menininha na África. Obrigado, Pedro. Boa noite a todos, eu já frequento o café há algum tempo, meu nome é Viviane, sou engenheira civil. Eu tenho duas questões, uma pessoal, porque quando a gente fala em multiculturalismo, quando você vive a situação, e esse café filosófico hoje mexeu comigo, saí com uma crise especial daquilo, é sério. Há mais ou menos uns 4 anos atrás eu namorei um muçulmano egípcio, um homem muito bonito, por sinal, muito culto, filho de diplomatas, economista, e durante um ano, 4 meses, a gente teve um relacionamento fantástico, até que ele chega para mim abertamente e fala, olha, tem que te contar uma coisa. Ele viajava muito. Olha, eu tenho outra mulher no Brasil e em São Paulo, você é terceiro. Eu sofri um infarto. Sabe o que é? Entrar em crise, e eu sou ariana, apostólica romana, você tá rindo, né? Meu amigo é testemunho do caso. E a gente tinha um relacionamento espetacular.
Só que aí eu entrei em crise. Eu falei, não te quero nunca mais. E ele olhou pra mim e falou assim, mas o que tá te faltando? O meu relacionamento com você é o meu relacionamento com você. E a gente vive bem. Mas eu não te quero mais, você me traiu. Eu falei, mas eu não te traí. Eu nunca te traí. Eu tenho outras 2 mulheres. E aí ele virou pra mim e falei, na Argentina tem a 4ª, desgraçado! Foi terrível. E ele começou a levantar uma série de questões. Eu falei, olha, no meu país, da onde eu vim, como eu fui criado, o homem honra todas as mulheres que tem. Nós não traímos. E vocês, eu não entendo vocês aqui tão feministas, eu só vejo mulher largada pela rua. E a coisa foi ficando caótica. E eu falei, mas peraí, eu tenho direito de ter um homem só meu. Eu falei, mas eu sou só seu quando estamos juntos. E a coisa foi ficando. Eu tô contando isso porque, gente, quando a gente fala no disco, viver isso é complicadíssimo. Fim de romance, né? Depois, aí minhas amigas falam, burra! Ele era lindo, rico, educado, te amava, mas amava mais 4. Então isso pra mim foi uma situação, haja terapia, né? Eu sou filha de terapeuta e filósofo, eu lembro que cedo com a minha mãe terrível e minha terapeuta. E fui fazer mestrado em História, fui estudar História Cultural, fui estudar territorialidades para ver se entendia um pouco mais. E também no meu trabalho, que eu trabalho na área de engenharia civil, a gente vive a questão da expansão agora vem para vocês, dos direitos humanos, do que as obras de construção civil fazem enquanto transformação, enquanto monumentalidade, e como elas se apropriam do universo em nome de uma cultura emancipacionista que a gente está observando aí, principalmente na África, porque a África está se transformando em função da engenharia civil e não está nem aí para quem está lá. Você vê estradas enormes, você vê ferrovias enormes, barragens enormes, pouco importa se o pessoal lá na frente vai ficar sem água, ou se aquela estrada está passando em cima de um terreno sagrado, pouco importa. Eu sei que eu trabalhei na Andrade Gutierrez, colegas meus foram para a África e me contaram o que assistiram. É um monte, e um detalhe, essas culturas assistem a isso e ninguém fala em direito humano. O direito dos grandes consultores e dos grandes grupos. Até que ponto isso acontece? Então fica essa questão para vocês, o que faz com que direito humano e o que a gente faz do ponto de vista aí, como se posicionar com esse direito humano, que na verdade é direito de poucos e ao mesmo tempo atinge muitos. Obrigada. Obrigado, Helena. Meio tímido aqui, meu nome é Ludmila. Eu gostaria, professor Frederico, eu gostaria que o professor Frederico abordasse a seguinte questão, nos explicasse o seguinte, porque com relação aos direitos humanos houve a contraposição entre a cultura ocidental e oriental, né, e foi abordada a questão da ditadura dos direitos humanos como um padrão normativo ocidental, né, que estaria sendo imposta às sociedades culturalmente sem voz, como seria a sociedade oriental. Eu não sei se é bem isso que o senhor quis dizer, mas na verdade eu gostaria que o senhor explicasse o seguinte, porque como que está acontecendo no Oriente Médio, que a juventude influenciada pela internet, que está se reunindo e derrubando ditadores, e transformando a sociedade que para nós seria seria meio que primitivo, né? Que é um governo que não democrático, que para nós é tido como primitivo, né? Como não civilizado. Então eu gostaria que o senhor abordasse essa questão, porque no meu ponto de vista a internet foi um meio não foi uma imposição aos jovens de lá, foi um meio para que eles se reunissem, desenvolvessem um ideal de liberdade que é inerente a qualquer ser humano, né? Aí é onde está os direitos humanos enquanto algo supra-legal, né? E eu gostaria que ele abordasse essa questão, para que não haja essa ideia de que uma cultura está se sobrepondo à outra, ou até que ponto a
cultura oriental, a juventude oriental do Oriente Médio já não estava buscando por isso. Obrigada. Obrigado, querida. Gente, boa tarde, quase boa noite. É um prazer e uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Meu nome é Karine e eu tenho por formação a advocacia, mas gosto muito desses temas e desses debates e vim hoje mais mesmo para prestigiar os meus dois amigos, Dr. Will e Dr. Frederico, mas não posso me calar diante do que foi levantado aqui, porque não sou uma mulher de me calar. Como foi levantado por uma colega ali ainda há pouco, que foi a primeira que me precedeu aqui, eu fico refletindo acerca de todas essas questões do universalismo dos direitos humanos, das imposições, dessas discussões até onde vai a liberdade de ditar aquilo que entende direito ou de ditar aquilo que entende como correto e se posicionar e dizer em uma só voz que está colocando para toda a sociedade, né, um padrão a ser seguido. Eu reflito desse ponto de vista e imagino e penso e creio, nenhum de nós tem o direito de apontar ou de dizer o que deve ser ou o que não deve ser, qual padrão a ser seguido. Mas, por outro lado, reflito também que para convivência social, para convivência tolerável, aí também refletindo acerca dos dois pensamentos conflitantes de Rousseau e de Hobbes, né? O homem é essencialmente mau ou o homem é essencialmente bom? Não creio que seja nenhuma coisa nem outra. Eu creio que o homem tem os dois seres em si, mas um pode em algum determinado momento se sobrepor ao outro, e é dentro dessa sobreposição e desse limite que eu entendo que os direitos humanos devem ser, talvez não universalizados, mas devem ser colocados a todos como um padrão para uma vida social aceitável e tolerável. Porque a mulher aqui no Brasil tem o direito a uma legislação como é a Lei Maria da Penha, que hoje completa 5 anos de existência, e uma mulher na África com 12, 13 anos tem que ser mutilada no seu órgão genital porque ela não tem opção de escolha pela sua sexualidade, pelo sentir o prazer sexual. Então, isso não seria uma violação do direito humano lá fora? Ou aqui dentro mesmo, uma mulher que apanha do seu companheiro dentro da sua casa, ela não está sendo também violada no seu direito humano, tão quanto a mulher africana que tem o seu órgão genital extirpado? São reflexões realmente que a gente tem que fazer. E aí é que eu coloco e lanço aqui o questionamento: será que realmente não é necessário, não uma ocidentalização dos direitos humanos, mas colocar um padrão mínimo básico de garantia para que todos nós possamos ter direitos a ter direitos? Essa é uma reflexão que eu faço e uma pergunta que eu coloco para os professores aqui. Obrigada. Bom, a primeira questão encaminhada aqui ao professor Frederico, da querida Cláudia Helena, cidadania trabalhando um pouco junto com o que a Viviane e a Ludmila colocaram, de alguma forma também a Karine, nós temos uma tendência, penso eu, que eu verifico com facilidade, em reduzir um tema para facilitar a discussão, embora isso falseie o discurso. Como quem disse, ou é isto, ou é aquilo. E se apresentada alguma alternativa além das duas, então tá. Ou é esta terceira alternativa.
como sempre a querer fechar e visualizar os limites, como quem tem o poder e o alcance de ver tudo. Qualquer esforço de diálogo nessa direção cala a democracia no espaço público e cala o diálogo no espaço interpessoal. Acho que Sócrates inaugurou dizendo que não sabia, não é porque ele era tolo, é que todas e quaisquer questões são sempre maiores do que a pretensão de calá-las em nome do facilitamento do discurso. A grande questão, e eu me apoio aqui no grande filósofo como Emmanuel Levinas, eu creio que a questão ela perpassa assim: há diálogo ou não há diálogo? Há um espaço em que podemos discutir ou há um silêncio e uma imposição cuja ausência do diálogo se torna a ausência de qualquer direito? Mas não se trata agora de uma solução encaminhada à pergunta, mas de desfazer a pergunta, porque ela foi bem elaborada no século XIX. Foi bem adequada a uma época de fragmentação e de divisões. No mundo ecológico, no mundo não só multifacetado, como multiconectado, não se pode mais falar em fazer a minha parte e tomar isso por justiça ou cobrar isso do outro. A questão, penso eu, é: tudo bem, mas e a minha parte que está limitada ao alcance da minha intimidade, da minha subjetividade? Isso é questão ética, questão moral. Eu me pergunto outra: questão ecológica, questão sistêmica. Onde é que está o cada um deve fazer a nossa parte? Cobrar a sua parte é perder a noção do todo, é fortalecer a fragmentação, é reduzir o problema à instância do pessoal. Hannah Arendt coloca isso muito bem já desde a formação contemporânea do pensamento político, voltando aos gregos para dizer: você pode ter o livre-arbítrio de escolher, mas perde a liberdade enquanto não constrói um espaço público, cujas questões afetam não eu ou você, mas a continuidade de todos nós. E, no entanto, quando nos perguntarmos qual é a nossa parte, pois a de cada um é fórum íntimo, nós teremos um problema que ultrapassará o umbigo, ultrapassará a fiz a minha parte, dane-se o resto, a indiferença política e ética, e finalmente alcançaremos a situação como acredito que ela está sendo colocada. A nossa parte é a do diálogo. Se houver um espaço como este, Café Filosófico, que é um espaço público, que permite a diversidade se comunicar, se contrapor, se rever infinitamente, repetidamente, então não importa qual a resposta, estará bem. Assim, não há novidade entre muçulmanos e brasileiros. É que Jorge Amado venha nos atualizar no problema entre Dona Flor e seus dois maridos. Existe a minha parte, cada qual com a sua resposta. Tudo bem. Eis a outra questão. Existe a nossa parte. E qual é a nossa parte? Está tudo bem, penso eu, se houver diálogo. Se houver a liberdade de eu escolho, eu não escolho. O que não pode haver é a traição do diálogo, calando o outro e dizendo: engula isso. Qualquer ideia é perfeita se no diálogo, se na democracia. Qualquer ideia está errada, e penso eu, se ela não dá ao outro o mesmo direito de falar contra, a favor ou diferente. Por isso, mais importante do que qualquer verdade será sempre o diálogo. Assim dizendo, que fique a pergunta não como a continuação do vazio, do silêncio, mas como dizendo: eu tenho o direito de falar. Qualquer resposta, se absoluta, cala a pergunta, mas qualquer pergunta, se refeita e ouvida, permanece a relação. A relação garante e os seus movimentos se transformam. Acho que um pouco disso. Bom, vamos lá, né? Já era mais ou menos esperado, acho que a gente já estava esperando para poder lidar com essas questões. Eu vou começar aqui, eu vou tentar unificar, vou pedir licença para tentar unificar a posição da Cláudia e da Karine,
para a gente tentar tratar isso até mais direto, mais simples, mais rápido. Cláudia, de antemão, eu tenho que dizer que eu tenho uma dificuldade muito grande também de analisar essas questões. Eu nasci num berço cristão ocidental. E aí eu vou pedir liberdade de continuar usando a palavra ocidental, não para dividir hoje o mundo em ocidental ou oriental, mas mostrar uma origem cultural. Porque aí nós estamos lidando em questão de origem, né? Quando a gente falou em direitos humanos aqui, nessa origem dos direitos humanos, nós estamos falando de uma guerra de cultura. Inclusive eu citei aqui século XIII, os primeiros instrumentos. Nós estamos falando de uma cultura que realmente existia e ainda hoje continua existindo. Por exemplo, nos pequenos estados africanos ou nos estados mais atrasados na África, nós temos sim essa divergência ou essa diferença de valores. Obviamente que, na minha opinião, também é um absurdo, a mutilação também acontece. Eu não questiono essa questão dos absurdos, das mutilações e tudo mais, eu questiono muitas vezes a imposição da maneira como ela acontece. Os direitos humanos, eles têm assumido um absolutismo tal que ele não permite sequer a discussão. Ele não permite sequer o debate ou mesmo a revisão de determinadas posições. Hoje o que está havendo é uma caça às bruxas e não a pontuação de determinados problemas. Eu acho que, eu vou tomar liberdade, eu conheço a Karine há tanto tempo, eu respeito a defesa, até os posicionamentos de defesa dos direitos da mulher, e acho que isso é falha, é isso que tem que acontecer. A evolução chega dessa maneira e não através da imposição. E o que tem acontecido nessas culturas menores, e aí eu não gosto do termo cultura sem voz, eu prefiro dizer que são culturas que foram derrotadas, literalmente derrotadas no decorrer da história. Não estou falando dos últimos 50, 100 anos, nós estamos voltando muito além disso, mas são culturas derrotadas, tiveram a sua voz, perderam. Agora a questão é, até que ponto nós podemos interferir sim nesse... O que parece para mim é que nós já estabelecemos, nós somos os melhores e qualquer que seja diferente, ainda tem que trabalhar e estudar muito para chegar onde eu estou. Olha aqui, sou meio hipócrita esse discurso de direitos humanos hoje, e perceba, eu não estou tratando um caso isolado da mutilação, estou tratando em termos de conceito de sistema. Até porque, eu vou citar um exemplo prático. Hoje existe, aí já falando em âmbito de Nações Unidas, a ONU possui hoje, criado depois do 11 de setembro de 2001, até porque o direito ele funciona nesses impactos, né? A Segunda Guerra Mundial gerou um impacto que teve uma resposta, a questão da ação e reação. Depois do 11 de setembro de 2001, a ONU criou um sistema da lista negra, a famosa lista negra dos terroristas, em que basta o Conselho de Segurança resolver, você tem possibilidade de ser terrorista, automaticamente 193 países bloqueiam 100% do seu patrimônio. Isso aconteceu com um cidadão saudita que morava na Alemanha e ele recorreu à Corte Constitucional Alemã, dizendo, olha, pera lá, não sei o que está acontecendo, eu sequer fui ouvido, eu não sei por que meu patrimônio está bloqueado no mundo inteiro, eu não tenho dinheiro para comer hoje porque eu não consigo sacar dinheiro. A Corte Constitucional Alemã disse, não posso fazer nada. Porque o sistema dos direitos humanos está acima do nosso sistema interno. Perceba, a Corte Máxima da República Federativa da Alemanha não deu sequer o direito dele se defender. O Conselho de Segurança nessa época falou, tudo bem, nós vamos mandar um enviado para escutar o que o sujeito tem a dizer. O enviado chegou, quando o sujeito se apresentou, ele foi preso. Ou seja, agora pelo menos ele tem o que comer. Olha que raciocínio torto. Isso são os direitos humanos. Percebe que, na verdade, a discussão aqui é no sentido... Quando eu falei da liberdade, por exemplo, liberdade porque me interessa, porque não interessa não é liberdade. Que coisa mais absurda do que a pedofilia. Mas mais absurdo ainda é eu não permitir sequer que a gente converse sobre o assunto. Isso é um absurdo. A questão cultural, se a gente começa a discutir questões pontuais, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, nós vamos entrar naquele problema inicial que eu levantei. O que é certo e o que é errado? É certo que a maioria acha que é certo. Isso é um conceito. Né? Acho que Platão e Sócrates, nesse ponto, essa questão de certo e errado ia dar um outro café filosófico, né? Como mentira e verdade também, né? O que é mentira, o que é verdade. Agora Heródoto levantava uma coisa muito interessante. Eu posso até conhecer outras culturas, mas eu prefiro a minha. Então, passa mais ou menos por aí, permeia mais ou menos por isso. Agora, o que eu levantei foi, não que todos os pontos, toda a cultura evolui. Inclusive as mais atrasadas, lá no confinado, lá no pontinho esquecido da África, eles também evoluem. Só não quer dizer que a evolução seja ser como nós. Até porque nós não somos assim tão evoluídos.
Eu vou emendar já no exemplo que nós vimos aqui da Viviane, né? Olha só, que absurdo o sujeito ser poligâmico. O melhor, o ideal, o civilizado é ser como nós somos. Eu tenho a minha esposa em casa, a minha família bem criada, e na hora do almoço eu dou um pulo ali no prostíbulo. Não tem problema, minha esposa está em casa, eu só tenho uma. Mas eu dou uma passadinha ali no prostíbulo, não tem problema. Com os amigos, isso é socialmente. Pera lá, onde é que está o problema? Agora eu fico perguntando, o sujeito, do mesmo ponto que da mesma maneira que a maioria dos países árabes aceita a poligamia, eles não admitem a prostituição dentro da sua sociedade. Um homem que é pego traindo a sua esposa, principalmente através das prostitutas, as suas esposas, ele é punido. Ele é punido. Da mesma forma que as esposas têm a possibilidade também de não querer aquele marido. Então, o conceito de certo e errado nesse ponto, ele é muito complicado, é muito complexo. O marido só pode ter uma esposa, mas ela apanha todo dia. Nos países árabes, na grande maioria, pelo menos os que aceitam a poligamia, alguns limitam a poligamia, outros simplesmente dizem que você pode ter quantas puder sustentar. Eles dizem que você pode ser poligâmico, desde que respeite e mantenha todas as esposas da mesma maneira, a vida toda. Quem está certo e quem está errado? Bom, eu acho que ser poligâmico é errado. Eu tenho que admitir que eu sou ciumento, muito. Mas eu sou, e aí, abrindo aspas, cristão ocidental. Percebeu? Eu sou brasileiro. Percebeu? Então, essa questão valorativa é uma discussão muito complexa. Acho que a gente não tem um resultado. Agora, a minha pergunta é, e o discurso, e o debate, ele não tem que ser feito? Ele não tem que ser permitido? E os direitos humanos hoje, eles não aceitam revisão, eles não aceitam retrocesso. E hoje em dia, aí eu vou emendar numa fala do professor João Batista no final, ao Estado, questão do capitalismo, eu vou até tender a aceitar. Até porque quando eu disse ocidental, o capitalismo, como criação ocidental, acaba entrando nesse meio. Então existe sim uma ditadura capitalista. E já vou sair daqui para entrar na fala da nossa amiga Ludmilla. Já vou emendar uma coisa na outra para encerrar aqui. Quando a gente fala em ditadura do Ocidente, do Estado, o Estado, ao menos quando a gente fala em garantias fundamentais, ele permite a discussão. Se o Estado faz algo que eu considere, não, isso não está correto conforme as garantias fundamentais aos direitos humanos, que eu vou atrás do Supremo. Eu vou discutir, eu posso discutir contra o Estado, contra os direitos humanos, não. Não existe essa possibilidade. Não existe possibilidade sequer de discutir, quanto mais de recorrer. Olha só, eu não tenho uma primeira instância, quanto mais uma segunda. E aí, como é que a gente fica quando o ser humano é silenciado? Por quê? Porque todo mundo já resolveu que está certo ou está errado. Não interessa o caso em si. Esse é que é o grande problema dos direitos humanos. Do Estado eu tenho essa previsão. Lá fora, não. No Estado eu trato de uma civilização. Lá eu falo de choque de civilizações. Choque de estados distintos. Ou seja, o problema ainda se amplia. Essa questão da sociedade, voltando aqui na fala agora do que aconteceu nos países orientais, né? Nós estamos hoje com um problema na Síria, na Líbia e etc. Eu acho que a pergunta, de certa forma, já apresentou uma resposta. Eu posso fazer duas análises. Quando você fala da internet, a internet ela pode ser utilizada como catalisadora, como instrumento nessa discussão. Se eu utilizo como instrumento, eu posso dizer para você que aqueles jovens não estão satisfeitos com o sistema político colocado ali. Eles não querem mais aquele ditador naquele sistema político daquela ditadura. Não quer dizer que ele... Até porque nós temos que esperar o resultado disso tudo. Eu não tenho uma resposta para te dizer o que é que eles querem. Eles querem ser como nós? Ou eles querem simplesmente mudar o regime? Eles querem simplesmente mudar o sistema político? Eu ainda não sei. O Egito está lá. Tiraram o ditador. Quem que assumiu o lugar? Os militares. Estão lá estabelecidos. E aí eu trago a pergunta. E agora? O que é que vai ser? Agora tem um outro detalhe. Vamos tentar adivinhar. Vamos fazer uma projeção agora. Não, realmente eles querem ser como nós. Não tem instrumento melhor para propaganda que a internet. Não tem forma de ditadura maior do que a propaganda. Isso é fato. Os filmes americanos todos que rodam o mundo, eles criam, principalmente nos jovens, vou tomar liberdade de dizer nós jovens, né? Quanto mais nos mais jovens que nós, essa tendência de projetar aquilo. E aí a gente entra mais uma vez no conceito de certo que vem de fora. Uma coisa interessante para a gente pensar no assunto. Em 2006, a Câmara Britânica, na verdade os parlamentares britânicos discutiam a possibilidade de se criar uma lei
para se dublar filme americano. Poxa, mas dublar filme americano? É, porque o inglês britânico está se perdendo. Em Londres hoje, quem escuta o cockney tradicional não entende mais. Isso de certa forma não é uma imposição cultural, vem de fora e você perde a sua. E nós não estamos nem trabalhando mais conceito de certo e errado. Nós estamos simplesmente trabalhando uma vitória, e eu não sei se isso é certo e errado também, uma vitória cultural. A internet pode funcionar dessa maneira? Pode. Teve uma marca de refrigerante que fez uma propaganda muito interessante sobre isso. A tal do pode ser, né? Me dá esse refrigerante. Não, só tem aquele. Pode ser. Muitas vezes você até queria aquele, mas já ficou na cabeça tanto aquela marca que você criou, aquela imposição cultural que você quer. Eu escondi a minha garrafinha aqui atrás para não aparecer no vídeo que eu estava fazendo propaganda dela, inclusive, né? Mas graças a ela o nosso Papai Noel é vermelho e branco. E a maioria das pessoas não lembra disso. Papai Noel, São Nicolau original, não era gordinho, rechonchudo, com carinha de americano, vermelho e branco. Isso é uma imposição cultural. Vai você aparecer com o Papai Noel na sua casa vestido de azul. Seu filho chora. Chora. Porque não é o Papai Noel, é mentira. Percebeu? Então, a gente tem essas duas vertentes de análise da internet. Se eles quiserem ser como nós, a internet nada mais foi do que o instrumento que os convenceu de que assim é melhor. Se eles não querem ser como nós, foi o instrumento de vamos nos comunicar para derrubar o regime. Acho que é isso, né? Faltou alguém? Eu pulei alguém? Não, né? Acho que é isso, então. Bom, obrigado, gente. Bom, eu vou tentar responder várias questões numa resposta mais única, né? Vamos ver se é possível. Bom, eu diria assim que o modo civilizatório ocidental ele se dstaca de um suposto modo civilizatório oriental, que na verdade cada modo desse é uma multiplicidade de culturas, né? O lado de cá do ocidente não tem só o europeu, tem o índio, tem o afro-brasileiro, o afro-americano, não é? E essa profusão de culturas, o Ocidente e o Oriente, na verdade, é um marco, mais do que tudo, geocultural, né? Seria geocultural, geopolítico, né? O lado de baixo e o lado de cima do planeta, o lado esquerdo, o lado direito do globo, né? E, fundamentalmente, o que a minha percepção em relação a isso? Por exemplo, no século V a.C. não há Ocidente e Oriente. Depois, muito depois, é que nós vamos conceituar uma parte ou outra do planeta e vamos dizer que o logos, a razão, assim como ela se desenvolveu no Ocidente, ela é ocidental. Inclusive, muitos e muitos autores se esforçaram para tentar demonstrar que aquilo que aconteceu na Grécia Antiga, nos séculos 6, 5, 4 a.C., né, não foi propriamente uma orientalização do Ocidente. O que os gregos pegaram de outros povos, na verdade, eles reinventaram a sua moda e o Ocidente é genuinamente ocidental. Há um grande esforço de se demonstrar isso por vários autores, até mais ou menos meados do século passado, 1950. A historiografia filosófica vai procurar, então, justificar que o Ocidente é ocidental, por vários motivos, inclusive políticos, né? E, da sua parte, o Oriente não se reconhece como Oriente, até porque a denominação Oriente é fundamentalmente uma denominação ocidental para o Oriente. Os orientais mesmo não se chamam de orientais, né? Inclusive isso é bastante interessante. Eu lia mesmo um pouco antes de vir para cá essa ideia de que o que nós chamamos de Oriente, na verdade, é uma multiplicidade cultural impressionante, que, no fundo, não se reconhece no termo Oriente. Assim também nós poderíamos dizer que o Ocidente, essa multiplicidade cultural ocidental, não se reconhece no termo Ocidente. Portanto, eu diria que se trata muito mais de um multiculturalismo de cada lado, vamos dizer assim, de múltiplas culturas de lá e múltiplas culturas de cá,
que não faz sentido nem a menção lá e cá. No fundo, o mundo é multicultural, vamos dizer assim. Nenhuma cultura é genuinamente pura. Todas as culturas tiveram contribuições de outras culturas. O mundo, desde pelo menos o século XVI, está se globalizando aceleradamente, né? E as culturas sempre se encontraram, ou para fazer guerra, ou para fazer amor. As culturas sempre se encontraram, ou para fazer negócios, né? Os navegantes, os comerciantes, essas culturas sempre trocaram os seus, vamos dizer assim, os seus dados culturais. Então, se nós não precisamos mais nos referir ao Oriente e ao Ocidente, nós continuamos necessitando de nos referir a culturas diferentes. Eu acho que o que aconteceu com você é exemplo de que duas culturas diferentes, duas concepções diferentes, culturais, chegam a um ponto de uma encruzilhada. Você não aceita aquilo que é culturalmente aceitável para o árabe, e o árabe acha estranho que você não aceite aquilo que para ele é aceitável, né? Mas o marco cristão, judaico-cristão, acaba nos definindo. Então, no fundo, essa temática dos direitos, para entrar nisso, né, e também na questão da internet, eu entendo a internet como, vamos dizer, um instrumento para a comunicação como nunca houve antes no planeta, de tal modo que nós podemos, em poucos instantes, nos mobilizar. Teve uma mobilização em São Paulo impressionante, vazia do ponto de vista de alguns, mas cheia de significado, assim como eu posso ver, né? Jovens começaram via e-mail, via torpedo, via chat, etc., se mobilizaram para fazer uma coisa muito simples, há uns 4 anos mais ou menos, em São Paulo. Chegar numa determinada avenida, parar de um lado da rua, tirar o pé direito do sapato, levantar, atravessar a faixa, calçar o sapato e dispersar. Só isso. Aí você fica dizendo, bom, mas isso é bobo, é vazio do ponto de vista político, né? Mas mostra a capacidade de um instrumento de mobilização das culturas que nós nunca tivemos antes. Então, uma mesma mensagem percorre o mundo todo em pouco tempo e mobiliza diferentes culturas, né, para um mesmo tipo de ação. Quantas vezes eu não recebo em casa e-mails me provocando para assinar uma manifestação por causa de uma lei que vai ser promulgada do outro lado do mundo, e que talvez eu nunca encontre aquelas pessoas, talvez eu não tenha não partilhe a minha vida com ela, mas me sinto de algum modo, via esse instrumento internet, mobilizado para fazer algo em torno do desejo daquelas pessoas, e que eu nem sei se é o desejo delas, é aquilo que veicula pela internet, né, aquilo que está veiculado pela internet. Então eu diria assim, as muitas culturas que mesmo o Brasil tem, porque se a gente for olhar, o Brasil não é Brasil, mas o Brasil é um monte de países ao mesmo tempo, do ponto de vista cultural. Se você vai para o Nordeste, ou se você vai para o Sul do país, ou se você vai para o Norte do país, você pode ter a impressão de que você está em outro país, não do ponto de vista da língua, mas do ponto de vista da culinária, dos usos e costumes, dos hábitos, etc., né? É um país multicultural o nosso, e portanto eu diria assim, quebrado o paradigma Ocidente-Oriente, eu acho que a gente não consegue ainda se desvincular do fato de que nós somos seres culturais. O que significa isso? Que nós herdamos, tem a tradição. No direito a gente fala de tradição, é a entrega da coisa, né? Mas a tradição do ponto de vista cultural é a entrega do bem cultural, que é um bem espiritual também, né? Além de objetos, é algo espiritual. Então, quando eu entrego para a próxima geração os valores nos quais eu acredito, e eu ensino meu filho a não mentir, eu estou dizendo que a verdade é um valor, e eu vou ensinar esse valor para o meu filho.
E quando ele mentir, eu vou corrigi-lo, não é? Quando eu faço isso, no fundo eu estou introjetando na consciência moral dele um determinado valor. Esse determinado valor está ligado à minha cultura, nesse momento histórico, muitas vezes. Pode ser um valor mais perene, mas pode ser um valor pontual. Por exemplo, o valor da monogamia, né? É um valor que vem com a nossa cultura. Quando eu ensino o meu filho a respeitar as mulheres, isso é algo que está ligado, no fundo, também a um momento cultural, a um espaço histórico no qual eu interajo com o outro, mas a partir dos valores que eu tenho, e o outro a partir dos valores que ele tem. Comunicar-se seria, então, no fundo, essa ligação entre valores diferentes, mas onde a comunicação seria possível mesmo assim. A partir de quê? Talvez da tolerância. Né? Eu devo tolerar o diferente de mim, e assim como espero que o diferente de mim me tolere os meus valores. Né? Mas tem coisas que não é possível tolerar. Aí você rompe por causa dos valores culturais que você tem. Né? Para nós, muitos pratos são nojentos, muitos hábitos alimentares são nojentos. Para outras culturas, talvez muito do que nós comemos seja nojento. Né? Isso é um dado cultural. Por que eu gosto de arroz? Em boa parte porque eu aprendi a gostar de arroz, porque eu sou goiano. Né? Talvez se eu fosse de uma outra cultura, eu gostaria de outro tipo de comida. Então, assim, finalizando, eu acho que, ainda que ultrapassemos a divisão Oriente-Ocidente, nós não ultrapassamos o fato de que nós somos seres culturais. Portanto, vivemos numa cultura, num determinado momento histórico, concebemos o que nós somos como pessoas nesse momento e nessa cultura. Essa cultura, em grande parte, faz o que nós somos. Em outra parte, nós fazemos, nós mesmos, individualmente, fazemos o que somos. Né? Obrigado. Nós vamos agora, quero convidar os queridos a falarem suas palavras, não as últimas palavras, mas as mais recentes, concluindo esse nosso café, esse nosso belíssimo encontro. E eu, de minha parte, além de grato, queria lhes deixar uma resposta a essa problemática. E essa resposta ela vai ser engraçada, porque é um paradoxo. Eu podia evitar, que é o seguinte: acho que entramos em comum com uma solução. Não só a crítica feita aos direitos humanos ou pelos direitos humanos, à violência da qual se reconhece sofrida, como também uma crítica àqueles que de alguma sorte se arrogam dizer que podem criticar os outros. Portanto, uma crítica e uma metacrítica, uma crítica à crítica feita. E dizendo isso, porque os direitos humanos, ou o espaço da legitimidade, é uma crítica e uma crítica a si mesma, esse diálogo das diferenças que garantiria o espaço da democracia, o espaço do diálogo, nos faz reconhecer que enquanto pudermos discordar, conversar, ter voz sobre, nós nos entenderemos com direitos. Portanto, é justo concluir que discordar é se entender. Então, os que estão brigando, mas estão respeitando os espaços da briga do outro, estão em certa paz de espírito. E mais ou menos. Se discordar é se entender de alguma sorte, que a gente possa se reconhecer e se reencontrar em outros momentos, que as nossas diferenças nos acrescentem. Obrigado a todos vocês por esse café. Bom, vamos lá. Últimas palavras sobre uma temática com tal amplitude é quase impossível, né? Eu acho que se a gente ficasse aqui 2 semanas debatendo, para mim seria um prazer e já seria inesgotável, né? O assunto ainda não chegaria ao finalmente. Mas eu acho que o encerramento do professor João Batista na resposta às perguntas e agora o encerramento do Will dizem tudo.
Eu acho que a grande questão aqui, primeiro, lembrando a fala do professor João Batista, é a questão do respeito às diferenças. Por mais, e aí vem uma questão, por mais que eu considere aquilo errado dentro dos meus valores culturais, deve haver um respeito e não uma simples imposição, um reconhecimento ao menos de que aquilo é culturalmente determinado. Pode até ser que não seja algo válido, e aí se esse algo válido é o momento da ruptura. E aquele algo que não seja válido em termos de direito pode sim gerar um momento de ruptura. Agora a discussão é sempre válida, a discussão é sempre salutar, os debates é que chegam em consenso. E isso vai contra o que a gente estava discutindo aqui em cima dos direitos humanos. Eles não são então assim tão absolutos, eles não podem ser tão objetivos e tão absolutos. Porque se a discussão é dinâmica, se a sociedade é dinâmica, por que não criar um grupo? Existe uma diferença muito grande, gente, no direito natural, no direito do homem, nos direitos humanos. A sociedade tem o direito de se expressar. E o restante da sociedade tem o direito de discutir se aquela expressão é válida ou não enquanto direito. Há 2 anos atrás, nós tivemos uma marcha popular em Uganda. Uganda, para quem não sabe, tem pena de prisão perpétua para o crime de pederastia, no homossexualismo. Essa marcha popular tinha uma quantidade expressiva de pessoas, proporcionalmente falando, e essas pessoas eram radicalmente contra a prisão perpétua, elas queriam pena de morte. É uma expressão popular. Para mim isso soa absurdo. Para mim isso soa absurdo. Eu escutando aqui sou absurdo. Mas eles se manifestaram a respeito disso. Por quê? Aí é que vem a necessidade da análise cultural. Não estou dizendo que seja válido o resultado, mas a aceitação da postura é válida. Diferente, por exemplo, do nosso direito interno, onde se discute uma possibilidade de lei em que você seria proibido do simples ato de discordar. Aí nós temos um problema. Aí nós temos uma polêmica. A discordância passa a ser proibida. A nossa crítica durante muito tempo ao senso comum gerou agora um contrassenso comum. Olha que coisa engraçada, né? Agora eu tenho que me esconder dentro da panela da pressão. A pressão vem de fora agora, eu me escondo na panela. Não é mais, eu não estou mais escondendo a pressão dentro da panela, eu é que me escondo na panela da pressão que vem de fora. Esse tipo de movimento é que fica complicado. Eu queria aproveitar e agradecer o convite do professor Luiz, esse momento de discussão é sempre maravilhoso. Agradecer a paciência de vocês de nos escutar aqui, algumas vezes falando coisas interessantes, outras nem tanto, né? De vez em quando a gente não fala coisas tão interessantes assim, mas vocês ficam todos educadinhos, bonitinhos, ninguém xinga a gente daí, né? Às vezes fala alguma coisa que o sujeito fala que absurdo, eles não têm se comportados, né? Assim, uma coisa, a gente acaba acreditando que está trazendo alguma coisa de útil, né? E agradecer principalmente o professor João Batista, colega meu de faculdade, o professor Will também, né, de faculdades distintas, agradecer pela possibilidade de debate, que acho que isso, pelo menos nós, enquanto acadêmicos, isso é o que nos mantém. O que nos mantém não é o que a gente recebe, quanto é que eu vou receber para fazer uma palestra. Não, eu prefiro não receber nada e poder estar aqui com essa liberdade toda de discutir isso. Obrigado. Bom, então vamos lá, né? Uma palavra final. Uma palavra final é sempre complicado, né? Em qualquer debate, mas num debate desse tipo também é especialmente difícil. Eu diria o seguinte: nós, brasileiros, de uns anos para cá, temos compreendido bastante bem que a tolerância é um dado cultural, o tema da tolerância. A tolerância não está necessariamente em todas as culturas. A tolerância é ela mesma um valor. Ser tolerante é um valor. E muitos dizem é um valor, vamos chamar de novo, né, ocidental. A intolerância, assim como nós entendemos, nós ocidentais, nós do lado de cá do mundo, está presente em muitas culturas. Por exemplo, um erro leva necessariamente à morte. Não tem perdão, não tem discussão, não se tolera, né, em determinados países. Mas isso nós estamos olhando do nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista que é judaico, cristão, racionalista, não é? Vamos dizer, democrático, etc.
E os nossos valores, aqueles que nós, a ferro e fogo, construímos ao longo do tempo, eles acabam nos formando também como indivíduos. Cada um de nós recebe via uma série de instituições, a família, a escola, a igreja, o partido político, os instrumentos de socialização. Nós recebemos na nossa consciência uma série de valores. Alguns nós rejeitamos, outros nós aceitamos, mas no final de contas, esses valores são valores de uma determinada cultura. Outros povos que vivem em outras partes do planeta, da mesma forma, também recebem ao longo da vida uma série de valores, que são valores seus, da sua cultura. Muitas vezes esse valor que para nós é positivo é altamente negativo para ele. O diálogo humano nesse nível, ele exige vamos dizer assim, um amplo espaço onde o diálogo, o encontro dialógico entre nós, o encontro no diálogo seja possível. E como dialogar com o que é para você um contravalor? Como você vai dialogar com alguém que tem o valor, por exemplo, da poligamia, quando você tem o valor da monogamia? Esse encontro só é possível se de um lado e de outro nós nos dispusermos tolerantemente a aceitar que os valores que eu tenho não tem que ser necessariamente os valores do outro, e os valores do outro não tem que ser necessariamente os valores que eu tenho. E o fato do outro ter um valor contrário ao meu não significa nem que ele seja pior, nem que ele seja melhor. Mas ele tem um valor cultural, que ele recebeu da cultura dele, que pode ser inclusive totalmente diferente daquele que eu recebi da minha cultura. O fato é que, sendo seres culturais, no fundo nós somos seres que, no fundo, somos criados socialmente e, em parte, somos artesãos de nós mesmos. Nós também nos criamos. Quer dizer, somos produtos de nós mesmos, em boa medida, mas somos produtos da cultura, também em boa medida. E com isso eu diria, então, que um debate sobre os direitos humanos implica em saber o que é valor para uma cultura para que isso seja colocado no nível do direito. Mas talvez isso que nós coloquemos no nível do direito como valor não seja valor para todas as culturas. Agora eu digo, por exemplo, ser livre parece uma aspiração universal dos seres humanos, não é? Enquanto isso permanece abstrato. Quando eu definir o que é liberdade, talvez isso não agrade a muitas culturas. Enquanto eu disser abstratamente que todos os homens e mulheres do planeta devem ter direitos, e esses direitos devem estar reconhecidos e protegidos, todos nós aceitamos. Quando nós formos definir objetivamente que direitos são esses, talvez nós discordemos. E talvez o debate, o interessante, esteja exatamente aí. Nós somos seres inacabados. Portanto, pretendemos algo que não está presente ainda, refutamos algo que já está presente, mas, fundamentalmente, temos que progredir, né? E eu diria, numa palavra final, para terminar, eu diria assim, tem um velho conhecido nosso chamado Jean-Jacques Rousseau, um filósofo suíço que viveu na França durante muito tempo, que dizia algo mais ou menos assim: os animais são perfeitos na sua animalidade. O animal, enquanto animal, é perfeito. Ninguém precisa ensinar o animal a ser animal. Eu posso domesticar o animal, mas eu não preciso ensinar o animal a ser animal. Ele já é perfeito na sua animalidade. Deus, assim como nós concebemos, já é perfeito na sua divindade. Nós somos imperfeitos na nossa humanidade. Temos que aprender aquilo que somos. Temos que aprender a ser humanos. E nesse aprendizado, imaginem, com 7 bilhões de habitantes no planeta, certamente nós vamos entender coisas diferentes quando dizemos a mesma palavra. Direitos humanos. O que significa isso concretamente? Cada povo, em cada cultura, vai recepcionar isso de forma diferenciada. É o nosso problema, mas talvez seja também a nossa grande riqueza, né? Obrigado.